Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana, agora 27 dias das nossas eleições e apenas 2 dias do 7 de setembro. Essa data que estava causando muita apreensão e para algumas pessoas ainda está, né? E também muitas preocupações e muitas fantasias também na cabeça de pessoas que acham que, através de uma bagunça no meio da rua, no 7 de setembro, será possível derrubar o sistema democrático aqui do nosso país. Porque é disso que se trata, né? É isso que essas pessoas querem ao final. Elas querem que o Brasil vire uma ditadura com o Bolsonaro, o ditador-mor da nação. Eu tenho dito para vocês que isso não passa de uma loucura dessa gente e o que nós veremos nesse dia 7 de setembro é a marcha dos canjicas, como diria o Machado de Assis no seu conto O Alienista, que eu tenho sempre reiterado isso aqui. Mas muitas pessoas estão pensando diferente, sobretudo aquelas que estão grudadas à figura presidencial. Eles acham que usurpar a data do dia 7 de setembro pode ser uma boa eleitoralmente. Fazer desse acontecimento, que deveria ser uma comemoração, um festejo da nação, num evento eleitoreiro. A legislação permite isso? Isso vai ficar por isso mesmo? E será que o Bolsonaro terá sucesso nessa empreitada? Isso vai resultar em mais votos a Bolsonaro? Pois bem, além dessas situações, outras tantas estão acontecendo no cotidiano. Nós estamos aí diante de uma campanha eleitoral que está trazendo novos elementos que podem desgastar muito o atual presidente da República nessa sua ideia de virar um presidente reeleito, né? Pois bem, o que é que está acontecendo? Vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, os acontecimentos paralelos que têm a ver com a nossa eleição. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora, quero te convidar a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá. Participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro entre 5 horas e 5 e meia, porque são formas de você também participar da vida política aqui do nosso país. Você, portanto, aqui é muito bem-vindo. Gente, vamos começar então com o 7 de setembro. O 7 de setembro, como eu disse para vocês, ele está sendo pensado por essa gente do mundo bolsonarista como uma ferramenta para alavancar a candidatura de Bolsonaro. Mas eles podem estar diante de um gigantesco tiro no pé. Eu diria até que um gigantesco tiro de canhão no pé. Porque muito mais do que estimular as pessoas nessa caminhada pela insanidade, esses movimentos aí, eles podem causar um grande pânico na sociedade de uma maneira geral, que não está participando nada disso, está observando a distância e vai ter cada vez mais a confirmação que nós estamos nas mãos de insanos, de irresponsáveis, de pessoas que não estão querendo a paz no nosso país, estão querendo fazer de tudo para ver Bolsonaro reeleito. Eu até sugiro aqui, através do nosso portal, que a nossa comemoração do bicentenário da independência se dê no ano que vem, no outro governo. Porque aí poderemos, de fato, fazer uma comemoração digna, né? Porque agora virou uma grande patifaria com utilização eleitoral. Mas isso vai ficar por isso mesmo? Gente, a legislação eleitoral diz o seguinte: se você utilizar todos os mecanismos, né, da administração pública para proveito eleitoral, isso não precisa ser um especialista em legislação para perceber que isso não pode, isso é uma coisa errada, né? Pois bem, o que diz a lei? Artigo 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. E aí o artigo da lei faz referência aqui a outras leis que cuidam da ficha limpa, outros tipos de ineligibilidade, enfim, a própria Constituição Federal, porque todas elas estão convergindo, né, sempre no sentido de preservar a administração pública de malfeitores. E então, se o Bolsonaro está pensando em utilizar a estrutura das Forças Armadas para engordar o seu evento político-eleitoral, se isso for colocado na campanha eleitoral, ele está simplesmente materializando um crime, porque aí não vai dar para esconder, né? Ele pode até dizer, não, colocamos as Forças Armadas ali, porque era o 7 de setembro, mas se isso for utilizado na campanha, ele vai entrar pelo cano, ele vai se tornar inelegível, né? A chapa pode ser cassada, enfim. Vamos estar diante de mais um problema jurídico, né, para analisar. Mas essa gente não está pensando em outra coisa senão fazer tumultos, né? E aí, paralelamente a isso, nós temos os personagens de sempre, os consultores espirituais
constitucionais, jurídicos do atual presidente da República, que continua numa ofensiva nas suas igrejas, e aí não é só contra a candidatura do Lula, não. É contra um pensamento de esquerda, contra partidos de esquerda, contra algumas posições que visam fazer com que o cidadão brasileiro se torne cada vez mais cidadão. Mas eles querem cada vez mais alienar as pessoas que estão ali sob a sua guarda espiritual, né? E converter essas pessoas em cabos eleitorais do mal. E aí, hoje eu peguei essa fala aqui do Malafaia porque ele não está vindo a público para explicar o dinheiro da família Bolsonaro, que a gente vai falar aqui novamente, né? Desse assunto ele não se ocupa, do assunto moral, real do que está sendo colocado ali, não tem explicação. Mas aí ele parte para outro tipo de ofensiva e vamos ver aqui o que está acontecendo. Vamos lá. Lá na apoteose, na marcha para Jesus, eu falei, o Espírito Santo falou, declara. Ele estava na marcha de Jesus e o Espírito Santo chegou para ele e disse assim, declara alguma coisa aí, né? Eu acho que o Espírito Santo ele anda pregando peças no Malafaia, né? Porque ele indica políticos para o Malafaia apoiar e todos eles terminam presos, né? Envolvidos em falcatruas, com tornozeleiras eletrônicas ou atrás das grades, né? Então, não sei se ele está ouvindo mesmo, ou se ele finge que está ouvindo, né? Ou se é uma pessoa que tem algum tipo de problema, né? Mas esse tipo de comportamento dele, quando transcende a vida dele particular e chega até a vida política do nosso país, isso merece a nossa atenção, a nossa crítica também, as nossas ações, né? Porque ele fala coisas sérias aqui. Vamos continuar aqui. Liga na terra, ligado no céu. Diante de mais de 50 mil pessoas eu disse, se tentarem fraudar essa eleição, e eu não estou falando de autoridades. Não estou falando de que autoridades do Supremo Tribunal ou do Tribunal Superior que vai fraudar a eleição, não é isso não. Hackers. Os caras invadem os sistemas de computação do Pentágono, o mais seguro do mundo, não vão invadir a urna eletrônica. Então, qual é a minha oração? Eu estou orando e quero que você concorde. Eu disse lá na apoteose do presidente da República, se tentarem roubar essa eleição e fraudar, em nome de Jesus, esse sistema vai ser travado. Vai ficar travado por pelo menos 8 horas, que ninguém vai conseguir destravar. Aí vai ter que ter uma outra eleição. Essa é a minha oração. Gente, ele deu até o período, né, que poderia haver um travamento no sistema eleitoral, né? Então, a gente vai conferir, né? Vamos ver se essas profecias todas, elas funcionam. Pois bem, eu acho que não vão funcionar, tá? Bom, eu tenho comentado com vocês aqui que esse enriquecimento inexplicável da família Bolsonaro, que a gente sabe, né? É que a gente chama de silogismo, né? Se uma situação ela causa a consequência da outra, e nós estamos vendo uma situação que está causando a consequência da outra, evidentemente só pode ser aquilo que a gente está concluindo. Se um político que só tem como vencimento o dinheiro que ele recebe como político, mas ele está tendo um patrimônio muito superior, está comprando coisas, obviamente ele está roubando, é dinheiro desonesto. Mas aí o Silas Malafaia não está falando disso. Mas, para minha alegria, eu vi uma propaganda ontem eleitoral, no intervalo do Fantástico, que levantou essa bola. E a curiosidade é, será que cabe direito de resposta a esse tipo de situação? Vamos ver o que aconteceu nessa propaganda. Mansão de 20 mil metros quadrados no interior de São Paulo. Mansão no Rio de Janeiro. Mansão de 6 milhões em Brasília. Esses são apenas 3 dos 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro desde sua entrada na política. A investigação da imprensa revelou outro escândalo. 51 desses imóveis foram pagos em dinheiro vivo no valor atualizado de 25 milhões. De onde vem tanto dinheiro vivo da família Bolsonaro? É um escândalo tamanho família. Então, eu achei essa peça muito provocativa, né? Porque as pessoas estão assistindo ontem no Fantástico, pois onde vem esse dinheiro, né? Eu acho que podem vir mais propagandas assim, porque o povo brasileiro tem direito de saber quem é esse personagem que está disputando a eleição. Ele diz uma coisa, mas ele é coerente com as coisas que ele diz? Pois bem. E aí, será que caberia um direito de resposta? Ele pode se sentir ofendido. Se eu fosse advogado agora do Bolsonaro, isso é uma hipótese que não aconteceria, né? Mas eu ficaria muito preocupado ali, porque como é que você pede o direito de resposta por uma situação que é verdadeira?
A lei diz o seguinte: a partir da escolha de candidatos em convenção é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação, atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Nós não estamos aí, de fato, diante de uma afirmação caluniosa, porque elas estão provadas, os imóveis existem, o dinheiro existe ou existiu, está documentado, e os rendimentos da família Bolsonaro também são aqueles que eles podem declarar, né? Ou será que eles têm algum tipo de fabricação de dinheiro que a gente não conhece, ou tem alguma mina de ouro dentro de do imóvel desse dos Bolsonaros, né? Enfim, mas mesmo assim teriam que declarar. Então não vai ter direito de resposta, então eles vão ter que dormir com essa, com os partidos políticos mostrando para a sociedade quem é o atual candidato à presidência da República querendo a sua reeleição e a sua família também. Então isso vai ficar muito complicado. E se a gente for futucar um pouquinho mais, gente, nós vamos ver histórias aí que os meios de comunicação deixaram passar despercebidos, mas histórias despercebidas, mas elas estão aí, né? Basta, eu vou colocar no link aqui para você de repente mandar para alguma pessoa, para as pessoas que ainda são crentes em Bolsonaro, levar em consideração essas matérias aqui. A revista Veja, antes do Bolsonaro se eleger, fez a seguinte matéria, que foi reverberada por outros veículos. Ex-mulher acusou Bolsonaro de furtar cofre com R$1.600.000. Gente, está aqui a foto da ocorrência na polícia, e o texto diz o seguinte: em 2007, quando terminaram um relacionamento de mais de uma década, a ex-mulher de Bolsonaro, no caso a ex-02, Ana Cristina Siqueira Vale, acusou o hoje presidenciável, ou seja, naquela época, 2018, presidencial, de furtar seu cofre em uma agência do Banco do Brasil e levar todo o conteúdo, joias avaliadas em R$600.000, $30.000 em espécie e mais de R$200.000 em dinheiro vivo, totalizando em valores de hoje cerca de R$1.600.000, algo incompatível com as rendas conhecidas do casal. Ela registrou um boletim de ocorrência na 5ª DP, aqui no Rio de Janeiro, no mesmo dia que constatou que o cofre estava vazio. E aí vai. E aí ela tem uma discussão com o Bolsonaro sobre o patrimônio, uma discussão judicial, porque ela viveu com ele durante muito tempo, e ela queria uma parcela dos bens, e ela acusou o Bolsonaro de esconder bens, de camuflar bens. Bom, aí a gente vê várias notícias sobre esses temas aqui que eu vou colocar para vocês. Isso aí, gente, não é, como eu digo para vocês, não é nenhum tipo de ataque vil, um ataque pessoal. Não, o homem público ele tem um dever de se explicar para a sociedade, ele tem o dever. É só que essa gente, eles nunca acreditavam que eles fossem ser alçados de condição de políticos que vivem de rachadinhas ou de malfeitos, a condição de serem os dirigentes maiores da nação. Me refiro dirigentes no plural porque é ele e a família e as pessoas que estão no seu entorno, né? Só que esses episódios todos eclodiram. Veio o bônus, né, de estarem se dando bem numa série de situações, mas o ônus também de estarem expostos aí e de explicarem essas situações todas absolutamente inexplicáveis. Então, gente, voltando aqui ao começo do nosso papo, nós vamos ter aqui o dia 7 de setembro, mas é como eu tenho dito para vocês durante muitos meses. Eu vou comprar minha pipoca, fazer minha canjica, vou ficar assistindo de longe o que vai acontecer e como eu afirmei aqui no início do nosso papo, isso pode ser o maior tiro de canhão no pé da candidatura Bolsonaro. A gente pode ver a partir desse evento do 7 de setembro, do uso político que isso for feito, uma queda muito importante na intenção de voto. As pessoas que ainda estavam relevando algumas situações do Bolsonaro, quando elas perceberem que nós temos um delinquente capaz de fazer coisas muito severas, muito graves, essas pessoas podem, de fato, migrar o seu voto, podem ter uma outra decisão. Vamos acompanhar o 7 de setembro, como eu tenho dito para vocês, não há motivos para a gente ficar com grandes preocupações. A gente tem que ficar atento porque quando se está acionando um bumbo e os malucos estão dançando, a gente tem que prestar muita atenção, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!